Graça e paz de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar da temática da família. E a temática que estamos desenvolvendo é sobre a sintonia que deve haver no lar. Hoje vamos falar sobre a sintonia financeira. Lembre que nos baseamos na história de Zacarias e Isabel, este casal que tinha temor de Deus, que andavam no caminho do Senhor e que eles realmente viviam uma vida em sintonia. Vamos falar sobre a sintonia financeira. E para isso eu vou me basear em Eclesiastes, o capítulo 4, o versículo 9 ao 12. Diz a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Falar sobre finanças parece algo muito pouco espiritual. Para muitas pessoas, no entanto, este tema faz parte do nosso cotidiano e impacta várias outras áreas de nossas vidas, inclusive também a área espiritual. Todos sabemos que hoje vivemos numa expectativa de crise permanente. A crise abrange não somente nossa nação, a crise abrange o mundo inteiro. Uma das situações mais comuns que nós vemos pelos jornais e na vida diária e cotidiana é a situação financeira, a crise financeira que está nos lar também. Como vamos nós agir frente a essa crise financeira, que infelizmente também é a causa da crise em muitos lares? Muitos lares acabam por se afastar um do outro pela crise financeira. Porque o homem ficou sem serviço, porque a mulher ficou sem serviço, e isso gera uma quantidade de problemas, de pressões no lar, e as pessoas não sabem como manejar essa situação. Perdem o controle, perdem como essa estabilidade no lar. Que é importante então poder estabelecer alguns princípios que ainda o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre precisamente como reagir quando vem a crise. O Senhor Jesus Cristo, ensinando a seus discípulos, ele falou que a crise pode chegar em qualquer momento, mas nós devemos ter umas bases sólidas para que quando chegue esse momento de dificuldade, talvez seja uma dificuldade econômica, nós possamos sair para frente em vitória, porque mais importante que o dinheiro, mais importante que a economia é nosso lar. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, o capítulo 7, o versículo 24, falou as seguintes palavras: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, olhe como o Senhor coloca o exemplo de duas casas. Duas casas que a diferença é
não o aspecto da construção mesma dos tijolos, não. A diferença está na estrutura e na base de cada uma dessas casas. Uma estava sobre a rocha, outra estava sobre a areia. E quando vieram os ventos e sopraram com força e caiu a chuva, aí houve diferença. Eu penso que um lar que tenha a sua base sobre esta rocha que se chama Cristo, um lar que tenha a sua base sobre a palavra do Senhor, ainda que venham os ventos econômicos e financeiros, ainda que venha a crise financeira, esse lar se sosterá, permanecerá, porque tem base sobre a palavra. Significa então que os princípios de uma boa economia também estão na palavra do Senhor. Os maiores princípios econômicos estão baseados na palavra do Senhor e são reconhecidos ainda pela economia secular. Todos sabem, todos os economistas, todos os financeiros, os grandes financeiros, muitas vezes se têm baseado no princípio que estabeleceu José lá em Egito, quando o faraó teve esses sonhos. Todos sabem que José realmente planejou uma estratégia econômica para salvar uma nação que até o dia de hoje os economistas praticam. É a importância de poupar, a importância de ter realmente uma providência para quando venham os momentos difíceis. Às vezes nós realmente gastamos tudo o que temos e não poupamos. Não temos uma providência para os momentos difíceis, para momentos de crise. É importante, então, compreender que em uma simples economia e em um simples orçamento devemos ter itens que seja para poupar, que seja para ter uma poupança, para que quando venham os momentos de dificuldade tenhamos uma base financeira. Mas quantas pessoas que talvez me estão ouvindo, eles não têm esse item de poupança? Tudo o que recebem, assim como chega, assim se vai. Todo o dinheiro que recebem, assim como chega, assim também se vai. Porque não tem em conta um princípio tão simples, tão elementar, mas tão poderoso como é a poupança. Pois a palavra do Senhor, lá com o exemplo de José, nos ensina esse princípio que tem sido aplicado ainda por muitos governos, muitas nações, que não se pode realmente gastar tudo aquilo que recebemos. É um princípio que está na palavra do Senhor, que está na Bíblia. Outro princípio financeiro que encontramos na palavra do Senhor é este que limos de Eclesiastés, o capítulo 4, o versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Este realmente é um princípio da comunhão, da parceria, do trabalho em equipe. E que bom saber que quando homem e mulher trabalham juntos e têm um só orçamento, o dinheiro rende mais. E é um princípio bíblico. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Que bom que possamos aplicar este princípio a nossas finanças. Que os dois concordemos, os dois unamos forças,
Se alguém fica sem serviço, o outro vai apoiar, o outro vai ajudar para que a economia do lar possa sair para frente. Às vezes, quando se apresentam as crises financeiras, um dos cônjuges reage de um jeito que fica a outra pessoa fica surpresa pela forma em que reage. Fala de divórcio, fala de se separar, quando a ideia não é essa, quando o objetivo é que nos unamos, como quando falamos o dia que nos casamos, sim? Que falamos na pobreza, na riqueza, na saúde, na enfermidade. Estar juntos aí, ainda que as coisas estejam difíceis. Mas, quer conhecer uma pessoa? Mexe no dinheiro dele. Quer conhecer um casamento? Deixe ele entrar numa crise financeira. Quer conhecer a mulher que você tem? E quando o dinheiro acaba. Assim é. Como às vezes um pedaço de papel tão pequeno tem poder sobre a vida das pessoas ao ponto de levar à depressão, ao medo e à separação. Não podemos permitir, irmãos, que uma moeda, que uma crise financeira acabe com um relacionamento tão importante como o matrimônio. Acho que nesses momentos devemos nos unir como nunca, pedir a ajuda do Senhor e dizer, meu amor, vamos para frente, vamos sair desta crise financeira, não vamos permitir que esta crise financeira acabe com o nosso lar. Deus nos vai ajudar. E simplesmente o que temos que fazer é avaliar o que está acontecendo, avaliar em que momento perdimos o norte, em que momento perdimos o foco de nossa vida. E simplesmente tomar as coisas, a solução das coisas de uma maneira inteligente e sábia, mas unidos. Unidos, como diz este princípio, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, eu quero que tenhamos em conta este conselho da palavra do Senhor. Ainda na crise financeira, devemos estar unidos. Que tal se falamos de orçamento? Faça você um orçamento na casa, no lar? Às vezes, não planejamos nossa economia. Às vezes, ainda que Deus nos abençoa, não planejamos nossa economia. Mas acho que vamos ter a oportunidade de ter algum dia outra palestra, outra aula sobre como fazer um orçamento de lar, porque em meio da crise precisamos nos unir. Graça e paz de Deus para todos, em nome de Jesus.